Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Caio Oliveira, bem-vindo ao canal, trabalho com inteligência artificial e hoje eu vou trazer provavelmente a melhor ou uma das melhores soluções de áudio de voz com inteligência artificial. Então eu estou falando aqui exatamente da Eleven Labs, né? Então imagina você criar audiobook, podcast, fazer dublagem e inclusive clonar sua voz. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então indo direto para a solução, eu vou fazer um review completo, né, para ser o guia definitivo do Eleven Labs. Então se você tá aí, fica até o final que vai valer a pena. Bom, então eu vou logar aqui na solução, na verdade eu já loguei aqui. E a primeira parte é exatamente eu criar, fazer, ou seja, de um texto para um áudio. Então aqui eu posso colocar qualquer coisa, tá? Inclusive ele já me dá algumas opções. Então eu vou, por exemplo, aqui colocar Tell a Story, né? Então ele já tem uma story, ele pegou aqui o Daniel, então a gente vai ouvir In a quiet exatamente. village where the sky brushes the fields in hues of gold, young Mia discovered a map leading to forgotten treasures. Little did she know, her cat with Você vê aqui que em inglês é perfeito, mas eu vou mostrar aqui em português como que ficaria. Inclusive, para começar, eu clonei 3 vezes a minha voz. Eu clonei uma com um texto que eu li, com 200 frases. Depois eu clonei novamente com todos os vídeos do meu YouTube. E aí depois eu fiz com os mesmos vídeos do YouTube, mas a clonagem profissional e não a clonagem rápida. Vou mostrar para vocês a diferença. Então, primeiro, esse mesmo texto, né, um texto muito similar, em inglês com a minha voz. Vamos lá. In a quiet village where the sky brushes the fields in hues of gold, young Mia discovered a map leading to forgotten treasures. Little did she know. Você vê aqui que ele até trouxe um pouco de um sotaque indiano, né? Mas vamos ver agora um texto em português, inclusive de um shorts meu. Você já ouviu falar de Anguila? É uma minúscula ilha no Caribe com apenas 16 mil habitantes. Mas ela está lucrando milhões com a inteligência. Então, esse aqui foi que eu peguei um texto com 200 frases, né, da língua portuguesa, que tem a grande maioria das tonalidades e das formas que a gente se comunica, e eu criei essa inteligência artificial. Simplesmente gravei e daqui a pouco eu vou mostrar como que eu fiz isso. Aí eu peguei o mesmo e fiz com os meus vídeos do YouTube. Vamos ver como é que ficou. Você já ouviu falar de Anguila? É uma minúscula ilha no Caribe com apenas 16 mil habitantes, mas ela está lucrando milhões com a inteligência artificial. Como? Tudo. Bom, vocês viram que ficou um pouco diferente, eu achei até um pouco estranho, eu não gostei tanto do resultado, mas para mim agora vocês vão ver o impressionante que é quando você faz a clonagem profissional. Você já ouviu falar de Anguila? É uma minúscula ilha no Caribe, com apenas 16 mil habitantes, mas ela está lucrando milhões com a inteligência artificial. Então, você viu, né, aqui, ó. Você já ouviu falar de Anguila? É uma minúscula ilha no Caribe com apenas 16 mil habitantes. Vocês viram que é praticamente indistinguível, né, a minha voz dessa clonagem profissional. Então, essa aqui é a parte mais básica aqui do Eleven Labs, tá? Que é exatamente você pegar uma voz, eles têm diversas vozes. Se vocês vierem aqui em Voices, vocês vão ver que eles têm uma biblioteca gigantesca, tá? Inclusive, você pode verificar qual tipo de voz que você quer, vozes criadas pela comunidade. Aqui exatamente que eu comentei as vozes que eu criei, então a clonagem profissional, a minha clonagem normal, com esse texto com 200 palavras, e clonagem utilizando os meus vídeos do YouTube, né? Então eu posso vir aqui, como que eu fiz essa clonagem? De forma super simples. Você põe aqui Add New Voice, na hora que você coloca aqui, você vem aqui, ó, e pode ou fazer o design da sua voz, né? Então eu venho aqui, então eu quero, por exemplo, uma voz masculina, uma voz feminina, aí qual que é a idade, né? Então a young, middle age ou old, qual que é exatamente o acento que eu quero colocar naquela voz, indiano, tudo, qual que é a força da tonalidade e testar um texto, né? E aqui você coloca exatamente como que você quer. Então vamos pegar aqui, por exemplo, vou pegar um female, vou pôr um acento americano, tá? E a gente gera isso aqui. First, we thought the PC was a calculator. Then we found out how to turn numbers into letters, and we thought it was a typewriter.
Bom, então aqui, né, você também pode pegar vozes criadas pela comunidade, né, ou as vozes padrão. Inclusive nas vozes padrão ele já fala para o qual que é o mais, que é ideal para notícias, para mídia social, para narrações, para personagens, né? Então você tem uma gama que você pode explorar. Simplesmente você clica aqui, e você ouve um pouquinho da voz. Just trust yourself, then you will know how to live. There is no greater harm than that of time wasted. As we are liberated from our own fear, our presence. Então, aqui uma gama bem grande, mas como eu comentei, né, para você criar a voz, né? Então agora eu vou fazer a clonagem, mostrar como eu fiz a minha clonagem. Então eu coloquei aqui Add New Voice. Aquela simples, aquelas duas primeiras que eu mostrei do YouTube e do texto com 200 frases, eu fiz aqui no Instant Voice Cloning, que é simplesmente eu venho aqui, coloco o áudio, eu posso colocar até 25 áudios, cada um deles não pode passar de 10 mega, tá? E você eles falam que até 5 minutos é o suficiente. Se colocar muito mais que 5, não vai ter tanta melhora, tá? E aqui você pode colocar alguns labels de identificação e fazer uma descrição e simplesmente colocar aqui, né? Nesse aqui você não precisa de nenhuma autorização falando com a voz, né? Simplesmente você está só garantindo que você tem o direito do uso daquela voz. Na clonagem profissional, aqui eu não tenho como fazer, né? Porque eu já fiz, ele é só limitado a uma, né? Você aí entra para um processo muito maior. Eles recomendam pelo menos 30 minutos de gravação, tá? Então é o mínimo que eles pedem. E no final você tem que também fazer uma gravação autorizando, né, o uso, né? Para exatamente falar que você é o próprio detentor da voz, tá? Então, mas é algo que eu recomendo. Vocês viram a gritante diferença quando você faz um Instant Voice Cloning ou um Professional Voice Cloning, tá? E você pode, assim, aqui também adicionar a voz para a comunidade, se você quiser, tá? Então, esse aqui é o primeiro, onde eu mostrei aqui como você faz a clonagem da sua voz e você usa, aí você pode utilizar essa voz em diversos lugares. O primeiro, como eu mostrei aqui, é no teste to speech, ou seja, no áudio, no texto para áudio, né? Uma segunda funcionalidade que eu tenho aqui no Eleven Labs é o Voice Changer. Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, eu vou gravar um áudio, tá? Eu vou utilizar exatamente aquela frase aqui que eu tenho. Então, eu vou gravar bem perto do microfone para ficar bom. Primeiro pensamos que o PC era uma calculadora. Depois descobrimos como transcrever números em letras e pensamos que era uma máquina de escrever. Então, eu tenho esse áudio aqui, vamos ver. Primeiro pensamos que o PC era uma calculadora. Depois Perfeito. E agora eu escolho para qual personagem eu quero transformar. Inclusive, eles têm algumas vozes, né, de personagens reais, né? Então eu posso pegar aqui, ó, vamos ver se Wyatt. Just because it happened what seems like a lifetime ago, that doesn't mean that Rip. Então eu vou pegar esse Wyatt aqui, né? Eu adiciono nas minhas vozes. E agora eu posso gerar baseado naquele meu áudio. Então vamos ver como é que ficaria. Vou colocar aqui Generate Speech. Primeiro pensamos que o PC era uma calculadora. Depois descobrimos como transcrever números em letras e pensamos que era uma máquina de escrever. Então vocês viram que exatamente é você pegar um texto seu, né? Então às vezes você não quer usar a sua própria voz ou você tem alguma necessidade que você quer usar alguma voz assim mais mais atrativa e dependente do que você quer fazer. Inclusive, se você tem uma voz masculina e quer fazer uma voz mais feminina, você pode utilizar exatamente o Voice Changer, tá? Então o Voice Changer é bastante interessante para você fazer esse tipo para você fazer esse tipo de ação. Bom, depois a gente chega aqui na parte de Sound Effects, ou seja, eu posso pedir alguns Sound Effects. Inclusive, eles já têm aqui na aba de Explore uma gama muito alta de opções. Então, se eu vier aqui em Animals, eu posso ver vários animais e, inclusive, utilizar esse, tá? Então, eu utilizei alguns deles, né? Aqui, se eu pegar aqui no History, né, eu pus aqui, ó, Thunderous Bass Boom Cinematic. Vamos ver como é que ficou. Ele gerou 4 opções para mim.
Vamos pegar algum outro aqui, vamos pegar algum animal para a gente verificar como é que fica. Então eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar um dinossauro, vamos ver se esse aqui fica bom. Aí, ó, simplesmente ele já tem o prompt aqui e eu clico Generate Sound Effects. E aqui, então, ele gerou as 4 opções, vamos ver. Então, vocês viram aqui que ele gerou exatamente esses sons de dinossauro, que ele, tipo, como se fosse grasnando, né? O growling aqui. Bom, seguindo, eu tenho a parte de projetos, que é onde eu posso adicionar um novo projeto, que é exatamente eu criar um conteúdo inteiro e colocar. Então, eu posso vir aqui, seleciono o áudio, seleciono a qualidade e crio o meu projeto. Então, eu vou só criar aqui só para vocês verem, não vou entrar em tantos detalhes, mas é só para vocês conhecerem essa funcionalidade, onde eu posso ir criando como se fosse um audiobook, né? É onde eu posso criar meu audiobook, criar os capítulos, ir escrevendo e colocando as vozes, gravando as vozes, né? Então, é algo, em vez de você ter que ficar gerando aqui, colocando numa outra plataforma ou salvando no seu computador, você pode gerar tudo aqui e depois ouvir o seu audiobook inteiro. Vou voltar. Aí eu vou para a parte do VoiceOver Studio. O VoiceOver Studio nada mais é que acho que é aqui para você criar, por exemplo, podcasts, né? Então eu vou criar um novo aqui, né? Eu vou colocar aqui teste. Ele vem para a parte de criação e agora ele vai abrir exatamente um estúdio onde eu posso ter vários speakers, né? Inclusive colocar sound effects. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar aqui no first speaker. Eu vou colocar assim: olá, como você vai? Vou girar o áudio. Vamos ver como é que ficou. Olá, como você vai? E aqui eu defino exatamente qual que é a voz que eu quero. Aí eu posso vir na sequência, né? E eu vou adicionar um outro. Então, eu vou adicionar aqui um Audio VoiceOver Tracker. Então, aqui eu coloco aqui. E o quanto que vai ser. Tudo bem. E com você. Então, eu posso vir aqui antes de gerar, definir, ó, pode ser a Rachel mesmo, então vai estar Legacy aqui. Ou poderia pôr eu mesmo, inclusive eu posso utilizar as minhas vozes. Então, eu vou colocar a minha, por exemplo. E vou gerar o áudio. Então, vamos ver como é que ficou. Estou fazendo um exemplo bem simples aqui para mostrar para vocês. Olá, como você vai? Tudo bem e com você? Vocês viram que é exatamente aqui, inclusive, você pode fazer a parte de sobreposição, trazer um pouquinho aqui, até para gerar aquela coisa aqui, para não ficar muito automatizado, né? Que para um tem uma pausa, fala outro. Inclusive, com o VoiceOver Studio, eu consigo adicionar, né, efeitos, né? Então, posso colocar música aqui também. Então, é bastante interessante essa funcionalidade, principalmente se você está criando um podcast, está fazendo algo do tipo. Agora, acho que para mim uma das partes mais impressionantes que eu achei da solução, né, é a parte de dublagem. Eu já criei aqui, né, uma dublagem de um dos vídeos meus, então, inclusive eu vou colocar essa ferramenta aqui que é o Napkin, e eu simplesmente coloquei o vídeo do YouTube e pedi para ele gerar em várias línguas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou passando uma a uma. Fiz espanhol, italiano, inglês, francês, tcheco e japonês. Vamos ver aí o resultado. Fala pessoal, meu nome é Caio Oliveira, trabalho com inteligência artificial. Bem-vindos ao canal. E se pensam que creare visuali profissionali sia lungo, complesso ou que spiegare concetti e concepts visuali is hard to draw, I'm bringing you a solution gratuite qui est en version bêta pour le moment pour vous permettre abiste to mohli udělat. Mluvím tady o Napkin. Napkin wa content seisakusha, kyoikusha, educadores, profissionais de marketing. Bom, vocês viram aí o quão impressionante é. Eu vou mostrar aqui como que eu fiz o processo. É super simples. Eu vim aqui no Dubbing Studio, coloco aqui Create New Dub, dou o nome
e eu coloco da onde eu vou fazer o upload. Se eu vou fazer o upload do meu arquivo mesmo, ou se eu vou pegar um vídeo do YouTube, do TikTok ou de qualquer outra URL. Então aqui eu coloquei a URL do meu vídeo, coloquei Create Dubbing Studio, que é exatamente lá onde eu pude fazer as modificações. Se eu quiser adicionar uma watermark, ou seja, uma marca d'água, ele inclusive dá um desconto na quantidade, porque aqui comeu quase todos os meus créditos desse mês, brincando aqui com a parte de dublagem. E, inclusive, eu posso falar quantos speakers tem, ou seja, quantas pessoas tem na gravação. E eu seleciono aqui quantas línguas que eu quero colocar. Aqui você seleciona exatamente uma, mas depois você vai lá e tem o maisinho, né? Que você vai colocando mais imagens. Então, para mim, aqui, eu acho que uma das partes mais interessantes da solução. O áudio native eu não vou passar muito, porque é simplesmente de você colocar um player, né, dentro da sua página. Então você pode vir aqui, você vai ter o código. Então aí se você é desenvolvedor ou se você pede para o desenvolvedor da sua página, você pode colocar esse código aqui, coloca qual que vai ser as URLs, ou seja, quais são as páginas autorizadas a ter esse código, e você pode vir aqui, inclusive, customizar esse player, né? Qual que vai ser a voz, qual que vai ser a aparência. Então ele mostra aqui exatamente qual que é a aparência que você vai ter. Você pode até mudar aqui quem é o autor, tirar o autor, o conteúdo, tudo isso, né? Super interessante. E uma funcionalidade que está em beta, né? Que é a parte de você criar um agente, né? Eu já mostrei alguns agentes aqui no meu canal, mas aqui eu criei, por exemplo, um agente de suporte, tá? Então, nesse agente de suporte, é o quê? Você vem aqui e define como que esse agente vai falar. Então, eu coloco qual é a linguagem dele, a primeira mensagem, coloco qual que é o prompt. Então, aqui que eu falei, ó, você é um agente de suporte chamado Caio. Você é amigável e entusiástico e quer ajudar os clientes a buscarem o que precisam. Responda de 3 a 7 sentenças na maioria dos casos e sempre responda em português do Brasil. Aí, se você tem uma base de dados, se você já tem informações, você vai adicionar tudo aqui na seu knowledge base, ou seja, na sua base de conhecimento. Você pode adicionar um arquivo, pode colocar uma URL ou colocar um texto. Feito isso, você vai selecionar qual que é a inteligência artificial que você vai estar colocando. Aqui no caso, a LLM eu selecionei o 3.5 Sonnet. E o que é legal? O custo é repassado para você diretamente pela Eleven Labs. Você não precisa colocar aqui a sua chave de API, que às vezes é bem trabalhoso, você tem que ir fazer. Então, você quer algo rápido? Você seleciona aqui. Esse aqui é um dos mais caros, você pode vir aqui pegar um modelo um pouquinho mais barato. Questão da temperatura, onde você define quanto que você quer que a inteligência artificial vá alucinar ou não, e qual que é o limite de token que você quer que aquela ferramenta utilize. Aqui em Transcribers é onde você coloca algumas palavras, né, que ele pode utilizar. Em voz, exatamente o que eu falei, você define qual que é a voz. Aqui no caso eu pus a minha voz profissional. E aqui algumas funcionalidades mais avançadas que eu acho que aqui não vem o caso. E como que eu coloco isso? Eu posso colocar esse agente na minha página, né? Então, simplesmente eu copio esse código, ou eu posso fazer o teste, né? Eu posso aqui colocar o avatar, as cores, né? Se eu quero um link, se eu quero uma imagem, aqui eu coloquei esse orb deles e todas as informações do contexto. É muito similar, né? Aqui, ó, tá vendo? Ele mostra como que ficaria. Start a call. Aí eu vou mostrar para a gente testar como é que ficaria esse agente. Aí ele fala que o custo é 1.000 créditos por minuto. E eu vou ligar para esse meu agente e vou fazer aqui a conversa. Olá, tudo bom? Oi, tudo bom? O que você é? Oi, que bom falar com você. Eu sou o Caio, um assistente virtual criado para ajudar as pessoas com suas dúvidas e necessidades. Estou aqui para conversar, fornecer informações. Você é uma inteligência artificial? Sim, você está certo. Eu sou uma inteligência artificial criada para interagir e ajudar pessoas como você. Não sou um ser humano, mas fui projetado para entender e responder a perguntas de forma natural e útil. Estou sempre aprendendo e me esforçando para oferecer o melhor suporte possível. Perfeito, Tem muito alguma obrigado.
Bom, e o legal é que fica todo o histórico, né, das conversas aqui, né? Então, ele mostra aqui que está processando, mas as outras conversas que eu tive, né, quanto tempo eu testei, tudo que eu fiz, eu posso ver aqui. E você pode ter isso aqui na sua página de forma super simples, né? Você cria o seu agente, vocês viram aqui que em poucos minutos eu criei um agente, né, com voz, né? Esse aqui é um agente para ser, ele não tem a interação que você vai pelo texto, que é o mais comum. Aqui a Eleven Labs está indo com um approach, ou seja, com uma forma já utilizando a voz, que é exatamente o forte deles. Por fim, eles têm o Voice Isolator. Eu vou testar aqui o Voice Isolator direto com vocês, que é exatamente onde eu faço o isolamento da minha voz. Então, eu vou gravar uma voz, só que eu vou colocar algum som aqui para perturbar um pouco a gravação. Então, eu peguei aqui, eu lembrei muito de quando minhas filhas eram pequenas, elas não sei como dormiam, gostavam de dormir com o barulho do aspirador de pó. Então, eu vou colocar o som do aspirador de pó aqui, vou ler exatamente aquela mesma frase e vamos ver se o teste fica bom. Primeiro pensamos que o PC era uma calculadora. Depois descobrimos como transformar números em letras e pensamos que era uma máquina de escrever. Então, eu tenho aqui a voz, vamos ver como é que ficou. Primeiro pensamos que o PC era uma calculadora. Depois descobrimos como transformar números em letras e pensamos... Aí eu vou colocar Isolate Voice. Primeiro pensamos que o PC era uma calculadora. Depois descobrimos como transformar números em letras e pensamos que era uma máquina de escrever. Então aqui, sensacional, principalmente se você faz uma gravação fora, em um ambiente que tenha muito som externo, né? Vocês viram que aqui o Voice Isolator da Eleven Labs é fantástico para ajudar nessa questão. Você pode pegar um áudio, às vezes você fala, putz, vou ter que fazer toda a gravação de novo. Não, vem aqui, tenta usar o Voice Isolator, que acho que provavelmente você não vai precisar refazer todo o trabalho. Então, para a gente fechar aqui, eu acho que o Eleven Labs, se não for a melhor, é uma das melhores aí do mercado. Recomendo vocês a testarem. Se você quer criar conteúdo que você sabe que é caro, demorado e requer um estudo profissional, agora a sua vida resolveu de forma drástica. Você agora vai conseguir criar vozes realistas, criar sua própria voz, clonar sua voz, gerar isso de forma natural em mais de 32 idiomas, né? Você vai preservar, inclusive, a emoção, a entonação da sua voz, e você, inclusive, tem isso disponível na própria plataforma, e o melhor, tudo disponível de forma programática. Então, muitas das ferramentas que tem hoje, na verdade, utilizam por baixo do pano o Eleven Labs. Então, se você é criador de conteúdo, se você é uma empresa de mídia, desenvolvedor, profissional inclusive da educação, quer gravar um curso, quer gravar um audiobook, o que for, o Eleven Labs é hoje a ferramenta recomendada para vocês, né? Com todas as funcionalidades que eu mostrei aqui, dublagem, clonagem de voz, você transformar a sua voz em uma outra voz, né? Eu acho que os prós da solução, qualidade excepcional, suporte, é super simples de abrir um chamado, eu já tive que falar com eles algumas vezes, interface super intuitiva, vocês viram aqui que em poucos cliques a gente conseguiu navegar de forma super simples na solução e extremamente escalável. Ela vem sendo utilizada por diversas empresas, né, e por diversos programas, inclusive, como eu comentei, por debaixo dos panos. Então, só para mostrar aqui para a gente fechar o vídeo, o preço da solução, tá? Hoje eu tô no plano Creator, que o plano Creator é o primeiro que permite você fazer a clonagem profissional da voz. No plano Free e no plano Starter, no plano Free não, mas no plano Starter, você pode fazer a clonagem daquela voz que eu mostrei com alguns áudios, mas não é a clonagem profissional. Mas você vê que aqui o custo super acessível. Inclusive, com custo zero, ou seja, você já consegue ter 10 mil créditos. No plano Creator, que aí já vai para $22 por mês, você já tem 100 mil créditos, tá? E, lógico, tem o plano Pro aqui, que você tem um limite muito maior e qualidade também, principalmente de output de áudio, bem melhor, tá? Então, se você precisa desse output melhor, você vai acabar indo para o plano Pro.
Bom, então se você gostou da solução, eu vou deixar o link aqui embaixo para você testar, criar sua conta de graça. Então se você gostou desse conteúdo, dá o seu like, curte o canal e te vejo no próximo vídeo.